A questão do texto de hoje se inicia com os alimentos. Tinham carnes que eram sacrificadas a ídolos pagãos. Então a questão dos alimentos que estavam acontecendo naquela época não é uma questão de preferência de gosto. Eu quero ser vegetariano, não quero ser vegetariano, vegano, como existe nos nossos dias. A questão era espiritual. Então os judeus não queriam comer as carnes sacrificadas a ídolos porque estavam entendendo que estavam sendo ofertados para ídolos pagãos. Então por isso eles estavam se abstendo de comer carne. E a questão então que Paulo ele entra no início deste texto, ele é claro em dizer que não há a necessidade de fazer a separação entre aqueles que comem a carne ou aqueles que não comem a carne. A pessoa que come a carne, ele não é impuro, ou quem come carne não deve se sentir menosprezado e inferiorizado por aqueles que não comem. Então, não há a necessidade de fazer o julgamento entre as pessoas. O que você faz, não critique aquele que não faz, mas antes ajude o outro à fé. Os judeus estavam querendo judaizar os cristãos, que eram pagãos. Este é o contexto que a gente vem trabalhando todo o texto de Romanos. E este bloco aqui específico agora, que fala da alimentação, era uma das questões também da segregação, ou seja, a separação por aquilo que comia. Então, é mais crente ou menos crente aquele que deixava de comer alguns alimentos. Então, eles acabavam separando, inclusive, entre eles, em algumas traduções falam débil e forte, separando então aquele que comia ou não comia os alimentos. Débil era aqueles então que precisavam voltar ao caminho, né, e ser forte. Era tido este tratamento na comunidade. Havia uma separação. Olha, você até aceita aqui na comunidade, mas você é uma classe inferior. Você é menos porque você não está indo no nosso nível, no nosso patamar. E Paulo está dizendo aqui que não existe esse tipo de separação. Não existe esse tipo de segregação entre o povo de Deus. E o que precisa ser pregado e anunciado e vivenciado por aquele povo é a tolerância no meio dos cristãos. Você consegue repetir comigo? Tolerância. Lembrando que tem um café depois do culto. Tolerância. Amém. Temos que ter tolerância entre cristãos. Não existe no cristianismo tolerância para uns e tolerância para outros. Amém? Amém. A palavra nos ensina a conviver em comunidade. A tolerância é respeitar, a tolerância é amar. O grupo A deve amar incondicionalmente o grupo B, na mesma proporção que o grupo B deve amar incondicionalmente o grupo A. Judeus entendem os gentios e os gentios entendem os judeus. Na mesma proporção que eu quero ser entendido, eu quero entender também o outro grupo, e na mesma forma que o outro grupo precisa ser compreendido, eu também vou querer compreender este outro grupo. Nada diferente dos nossos dias, nada diferente do povo lá atrás com a realidade presente hoje. Quando nós queremos entender o outro, nós crescemos no reino de Deus. É preciso chegar num acordo, é preciso chegar num ponto comum. Cristo nos une. Cristo é o centro da nossa devoção. Cristo é o centro da nossa adoração. Nós não negociamos valores. Amém? Por exemplo, não roubarás, está na Bíblia. É um valor, nós não discutimos. Não matarás, não está na Bíblia. Perdão, está na Bíblia. E nós não podemos abrir mão desse valor. Amém? Então, nós não negociamos valores.
nós não negociamos princípios. A palavra de Deus, ela é verdade incondicional para as nossas vidas. Mas nós não podemos separar os grupos. Nós não podemos separar pessoas porque pensam diferente de nós. Não podemos deixar de amar as pessoas que não pensam de igual modo conosco. A palavra é tolerância. Nós temos que amar ao próximo. Nós temos que pensar que quando nós odiamos alguém, é forte a palavra, eu sei, mas quando odiamos alguém, estamos na verdade nos odiando a nós mesmos. Porque nós somos criatura de Deus de igual modo. Nós somos filhos de Deus de igual modo. Então, querer o mal para uma outra pessoa é automaticamente desejar o mal para si. Amar ao próximo também é pensar igualmente que você está desejando o amor de Deus para si igualmente. No verso de número 5, é o dia importante. Qual que é o dia importante da adoração? É o sábado, o domingo? Ou se tinha que ter aquelas festas dos ritos judaicos ou não? O fato é que Cristo, ele dá um novo sentido para todas as festas. Cristo agora é o centro da devoção. Não é mais a festa do Purim, não é mais... Até a Páscoa ganha um novo significado, porque a Páscoa agora é a ressurreição de Cristo. A ceia do Senhor, da qual nós vamos participar daqui a pouco, amém? Ela é estabelecida pelo Senhor Jesus Cristo, ressignificando a Páscoa. Então, todo o culto, toda a liturgia agora se centraliza no sacrifício do Senhor Jesus. E é isso que Paulo então está levando para as pessoas. Não é mais os ritos, não é mais as festas. Agora o centro é a mesa. A mesa é o centro da nossa devoção. O que é a mesa? O que é sentar à mesa? Talvez hoje nós não temos a mesma dimensão para aquela época. O que era estar junto, o que era estar em comunhão, o que era sentar à mesa, o que era partir o pão. E hoje nós vamos fazer isso nessa perspectiva de partir o pão, de compartilhar com o próximo aquilo que nós possuímos. A nossa vida em centro à vontade de Deus. Comer carne, deixar de comer carne não é o problema. O problema não é a questão daquilo que você come ou que você não come. Mas é quando aquilo que você faz escandaliza outra pessoa. Então, é como se naquela época, você que come carne, convida uma pessoa que não comia carne. E aí colocava na mesa essa pessoa só para provocar aquela pessoa. A questão é essa, é escandalizar a pessoa, é fazer para irritar a pessoa, para alfinetar a pessoa que pensa de uma forma diferente de você. Não é pelo fato que você come a carne que você vai colocar apenas carne e vai falar com a pessoa, come, né? E isso é evidentemente também na linguagem figurativa. Existem outras coisas que nós nos nossos dias agimos de igual modo e precisamos repensar. Porque então você está escandalizando. Este é o problema. Eu faço o que eu quero, a minha vida, as minhas regras, mas a vida em comunidade. Nós temos que ter um senso comum. Nós temos que respeitar também o próximo, pensar também no próximo e não somente na sua vida, na sua regra. Quando vivemos em comunidade, nós temos que ter coerência, nós temos que ter tolerância. Lembra da palavra tolerância? Viver em comunidade é pensar em comum. É uma vida do senso comum. No verso de número 17, o Espírito Santo é a alegria. Amém?
que o Espírito Santo então promove para o seu povo? O Espírito Santo promove para o seu povo a paz. O Espírito Santo promove para o seu povo a edificação. A edificação para todos, para toda a igreja, para todos os cristãos. E não devemos destruir a obra de Deus pelas nossas diferenças. Em tempos tão confusos, onde pessoas falam em nome de Deus para dividir o grupo, desfacelamos o corpo de Cristo, como foi desfacelado na cruz. Quando dividimos a sua igreja, quando colocamos barreiras entre grupos, o povo de Deus é aquele que é remido pelo sangue do Cordeiro na cruz. Amém. E este povo deve viver em unidade de pensar. Este povo tem que pensar primeiramente no reino de Deus, e as demais coisas são acrescentadas. As diferenças não importam, o que importa é o Cristo que nos une. A bandeira que eu tenho é a bandeira de Cristo Jesus. Não temos que pensar, irmãos e irmãs, em agradar a nós mesmos. Temos que pensar também no próximo. Não temos que pensar apenas em nós, mas temos que pensar também no próximo. Temos que pensar na mesma proporção que queremos na nossa vida para com o próximo. É colocar o próximo em pé de igualdade conosco. Viver em unidade é saber que nós não somos iguais. E eu ouso dizer até mesmo, aqueles irmãos gêmeos que são iguaizinhos, um com o outro, do lado a lado, você até confunde. Eles não são iguais. O seu interior. Pensam diferente uns dos outros. Então, quando caminhamos em unidade, temos que entender que não somos iguais. Quando acho que tinha uns 12, 13 anos, ganhei um livro de um pastor que dizia assim, o título, né? É um jeitinho de ser. Cada um tem um jeitinho de ser. Tem aquele que é mais explosivo, tem aquele que é mais contido na palavra, tem aquele que é mais bem-humorado, tem aquele que é mais pensativo, mais bravo, tem um que é mais enérgico, né? Mas cada um tem um jeito de ser. A igreja e aqui eu falo para nós, cada um é um membro integrante do corpo de Cristo. Imagina se num corpo falta um braço, né? E às vezes quando a comunidade deixa de participar do culto, eu penso um corpo sem a perna, sem o braço. O corpo está incompleto, porque você também faz parte. Você é membro integrante desse corpo, que é o corpo de Cristo. Com o seu jeitinho de ser. Não tem ninguém mais ou menos importante ao olhar do Senhor. Que na cruz amou incondicionalmente a cada um de nós. Que na cruz ele incondicionalmente perdoou os nossos pecados. Que na cruz incondicionalmente ele amou a você também. No 15:2 fala de agradar ao próximo no que é bom para a edificação. É descobrir aquilo de virtude no próximo, é olhar naquilo que ele tem o seu potencial como positivo e trabalhar isso, elogiar o próximo nas coisas das quais ele faz bem. Porque é fácil olhar a pessoa no defeito. É ou não é? Olhar naquilo que a pessoa tem de ruim. Temos uma sensibilidade tremenda para isso. Mas temos que olhar o que é bom no próximo. É elogiar ao próximo, mas não é um elogiar por elogiar. Não é olhar para a pessoa e falar uma virtude da qual ela não possui. Senão você está
criando, né, uma falsa relação de cristianismo. O elogio tem que ser sincero. Elogiar a pessoa quando ela realiza algo de bom, do que ficar olhando as coisas ruins. Acolhei uns aos outros como Cristo nos acolhe. Amém? Para a glória de Deus. A glória não é sua que acolhe. Olha como que eu sou bom, né? Olha como que eu sou perfeito. Olha como que eu faço parte da família de Deus, porque eu estou acolhendo as pessoas. Não! É para a glória de Deus. A glória é de Deus. Tudo o que você fizer, que seja para a glória de Deus. No verso 8, 15 e 8, Cristo é o Senhor da circuncisão. E a circuncisão nós já falamos que ela é feita no coração. A sua entrega a Deus é uma entrega em espírito e em verdade. A sua entrega ao Senhor é entregar o seu coração. Hoje é dia de pública profissão de fé, onde logo mais vamos receber um membro na igreja que vai entregar o seu coração. Que você possa olhar neste ato, nesta manhã, e lembrar do dia que você fez a sua pública profissão de fé. Talvez você não fez pública profissão de fé, mas você fez o batismo como ato também de pública profissão de fé. No dia do batismo, quando você aceitou ao Senhor Jesus, reconheceu a Cristo como seu Salvador, lembre-se desse dia, porque aquele dia você tomou a decisão mais importante da sua vida. Ou o dia que você fez a sua pública profissão de fé, que você veio à frente e você declarou que o Senhor é o Senhor da sua vida. Que você fez então essa circuncisão no seu coração e escolheu, a partir de agora eu quero ser um servo de Deus, uma serva do Senhor. Salmo de número 117, né? Todos os povos louvam. Todos devemos louvar ao Senhor. Amém. Todos devemos louvar. Todos devemos adorar na beleza da santidade. Todos devemos declarar que o Senhor é santo, santo, santo. É o Senhor dos exércitos. E no verso 13, do qual nós lemos no final, viver em paz. O cristão, a cristã, deve viver em paz. Em paz consigo mesmo. Em paz com o outro, com o próximo. Viver uma vida de paz em excelência. Aliás, depois do culto nós vamos cantar o Shalom Adonai, tá bom? O grupo, combinado? O que é o Shalom Adonai? É a paz que excede todo o entendimento. É viver essa paz entre o nosso povo, em unidade de pensar. E tudo aquilo que nós realizamos, que seja para a honra e para a glória do nosso Deus. Amém? Amém. Eu louvo a Deus, porque Deus colocou essa palavra no meu coração, né? Uma sequência de Romanos. Praticamente a gente está indo para o fim, né, de Romanos, e especificar que esse texto hoje completa, né, um bloco assim de leituras. A última leitura vai ser o finalzinho do capítulo 15, já com 16, e aí a despedida de Paulo aos romanos, né? A igreja se despedindo na sua carta, e que possamos guardar, né, essas palavras de Deus para o teu povo. Toda a história que nós compartilhamos, todos os pontos trabalhados em Romanos estão disponíveis também na internet. Se você perdeu porventura algum culto, né, algum domingo, você possa recorrer aí a internet, que lá estará disponível todos os capítulos, né, os trechos que nós abordamos. E eu louvo a Deus porque
Deus colocou lá atrás essa vontade de compartilhar Romanos com os irmãos, e hoje nós caminhamos já para praticamente o término deste livro, e tudo aquilo que nós fomos conversando, nós vimos Deus respondendo os anseios do nosso coração, estava intimamente ligado com aquilo que a gente estava vivendo no decorrer das semanas. Então eu louvo a Deus porque hoje nós encerramos essa parte entendendo que tudo aquilo que fazemos devemos fazer para a glória de Deus. Então viva a sua vida para a glória de Deus, em unidade de pensar, viva para a glória do Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos na tua casa. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é bondoso, porque o Senhor cuida de nós, e nós, em gratidão nos nossos corações, colocamos, Senhor, a nossa vida no altar nesta manhã. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos perdão pelas nossas faltas e entregamos o nosso coração a Ti. Oramos intercedendo, ó Pai, pela saúde daqueles que clamam por saúde. Nós oramos também pela vida do irmão Luiz, que está pedindo oração. Abençoe, Senhor, essa vida, para que ele possa ser curado pelo Senhor, para que a sua cura, Senhor, possa ser completa, para que ele possa ter paz, para que seja cura, seja com a mão dos médicos, Senhor, seja com medicamentos, ou seja com milagre. Qual a estratégia que o Senhor há de agir no teu servo, haja com providência, Senhor, que ele possa sentir paz no coração, essa paz que excede o entendimento. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém.